Gente querida, é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio da série Depois de Cristo. E hoje, como eu disse no vídeo passado, falaremos sobre a Igreja Católica Antiga, sobre a sua organização eclesiástica e também sobre a sua liturgia. Como vimos, no século I não havia um padrão uniforme de organização eclesiástica. Algumas igrejas eram governadas por grupos de presbíteros ou bispos, auxiliados pelos diáconos. Essas igrejas eram independentes. Portanto, não havia governo que exercesse autoridade sobre mais de uma igreja. Já em meados do segundo século, havia uma uniformidade de organização. Praticamente cada igreja tinha um bispo que dirigia, além do grupo de presbíteros e diáconos. E é importante dizer que a palavra bispo aqui não deve ser mal entendida. Esses bispos não tinham seu governo, distritos ou zonas. Eles eram pastores, cada qual da sua igreja. Portanto, perceba que interessante. No primeiro século, as igrejas tinham uma unidade espiritual. Pelo amor, unidade baseada na fé em Cristo. No segundo século, além da unidade espiritual, havia também uma unidade exterior que veio a ser conhecida como Igreja Católica, que era uma federação ou associação de igrejas que eram ligadas por um acordo formal. Antes de qualquer coisa, é preciso entender que a palavra católica significa universal. E também significa segundo o todo. Esta palavra foi usada pela primeira vez por Inácio de Antioquia em sua epístola a Esmirna. Ou seja, quando a igreja do segundo século começou a se dar o título de católica, ela estava enviando uma mensagem muito clara de que ela não era formada por um pequeno grupo de hereges surgido em Roma, em Alexandria ou em algum cantão do império. Não. A igreja não se limitava a uns poucos lugares, mas existia tanto em Roma como em Alexandria, Antioquia, Cartago e ainda além dos confins do império. E além disso, no que diz respeito àquilo que é essencial em sua doutrina, essa igreja estava em pleno acordo. A regra de fé e o cânon do Novo Testamento eram provas disso. E isto a diferenciava grandemente das heresias que discordavam entre si. Além disso, o que tornava essa igreja católica é que ela também ensinava e pregava o evangelho segundo todo. E isto a diferenciava muito dos gnósticos e de Marcion, cujas visões eram parciais. Segundo Justo Gonzalez, entre os gnósticos, alguns diziam possuir o Evangelho de São Tomé, enquanto outros diziam conhecer os segredos revelados a São Tiago ou a algum outro dos apóstolos. Marcion cria que só Paulo havia interpretado o Evangelho corretamente. Diante de tais visões parciais, a igreja opôs sua visão católica, isto é, sua visão segundo o todo. Não um só evangelho, mas 4 seriam a base de seus ensinos acerca de Jesus Cristo. Além das epístolas de Paulo, seu Novo Testamento incluiria as dos outros apóstolos. Em lugar de basear sua autoridade sobre tal ou qual apóstolo, a igreja, segundo o todo, a basearia sobre todos os apóstolos. Do ponto de vista histórico, é importante compreender isto, pois muitos interpretam mal o propósito da igreja ao confeccionar o cânon do Novo Testamento, ou ao insistir na sucessão apostólica. Quando se fez o cânon, e quando primeiro apareceu a doutrina da sucessão apostólica, o que se pretendia não era promover uma atitude rígida, mas o contrário, isto é, responder à rigidez dos hereges, cujas doutrinas não eram segundo o todo. A igreja do século II estava consciente de que essa multiplicidade de autoridades, 4 evangelhos, todos os apóstolos, poderia trazer dificuldades em questões de detalhes. Mas, ainda a esse preço, a igreja preferiu ser segundo o todo e rejeitar a estreiteza dos hereges, que baseavam seus ensinos sobre os segredos de determinados apóstolos. Não, a igreja deixou claro que ela possuía 3 aspectos distintos. Primeiro, ela era católica porque era formada por igrejas unidas por terem uma só forma de governo, isto é, bispos, presbíteros, diáconos. Segundo, ela era católica porque sua doutrina era de todos os apóstolos, e não de um determinado apóstolo específico. E, portanto, ela era fiel depositário da tradição apostólica, assim como do credo e do cânon do Novo Testamento. E terceiro, ela era católica porque não estava restrita a apenas a alguns lugares, mas ensinava em todos os lugares a mesma verdade. E é bom ficar claro que as igrejas que não tinham a mesma forma de governo, nem concordavam todas com o mesmo credo, nem recebiam alguns dos livros aprovados, eram reputadas pela Igreja Católica como heréticas. É importante ficar claro isso, tá? Em relação à forma de governo, é necessário que você compreenda que foram os apóstolos que estabeleceram os bispos para governar as igrejas. E por sua sucessão ininterrupta,
conservar e transmitir aos séculos seguintes a tradição da doutrina católica, pura, tal como foi na sua fonte. Nesta sucessão de bispos, remontando até os apóstolos, consiste o caráter próprio do corpo de Cristo. Eu vou explicar isso melhor. Segundo Jesse Lyman, enquanto os primitivos apóstolos viveram a reverência geral para com eles, como os companheiros escolhidos por Cristo, como fundadores da igreja e como homens dotados de inspiração divina, dava-lhes o lugar indiscutível de dirigentes da igreja até onde era necessário governá-la. Quando Lucas escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos e Paulo as epístolas aos Filipenses e a Timóteo, os títulos bispos e anciãos, presbíteros, eram dados livremente àqueles que serviam às igrejas. Entretanto, 60 anos depois, isto é, cerca do ano 125, nota-se que os bispos estavam em toda parte, governando as igrejas, e cada um mandava em sua própria diocese, tendo presbíteros e diáconos sob suas ordens. O Concílio de Jerusalém, no ano 50, era composto de apóstolos e anciãos, e expressavam a voz de toda a igreja. Porém, durante o período da perseguição, seguramente depois do ano 150, os concílios eram celebrados e as leis eram ditadas somente pelos bispos. A forma episcopal de governo dominava universalmente. Portanto, a perda de autoridade apostólica fez com que se realizassem eleições de novos dirigentes. Os fundadores da igreja, Pedro, Paulo, Tiago, o irmão do Senhor, e João, o último dos apóstolos, haviam morrido, sem deixarem homens iguais a eles, com a mesma capacidade que eles possuíam. Depois da morte dos apóstolos Pedro e Paulo, num período de cerca de 50 anos, a história da igreja tem suas páginas em branco. As realizações de homens como Timóteo, Tito e Apolo são desconhecidas. Entretanto, na geração seguinte, surgem novos nomes como bispos com autoridade sobre várias dioceses. O crescimento e a expansão da igreja foi a causa da organização e da disciplina. Enquanto as igrejas estavam dentro dos limites que tornavam possível receber a visita dos apóstolos, poucas autoridades eram necessárias. Porém, quando a igreja se expandiu para além dos limites do Império Romano, chegando até as fronteiras da Índia, abarcando muitas nações e raças, então se julgou necessária a autoridade de um dirigente para suas diferentes seções. A perseguição, um perigo comum, aproximou as igrejas umas das outras e exerceu influência para que elas se unissem e se organizassem. Quando os poderes do Estado se levantaram contra a igreja, sentia-se então a necessidade de uma direção eficiente. Apareciam, pois, os dirigentes para a ocasião. Essa situação durou 7 gerações e fez com que a forma de governo se estabelecesse em caráter permanente. A aparição de seitas e heresias na igreja impôs também a necessidade de se estabelecerem alguns artigos de fé e, com eles, algumas autoridades para executá-los. Ao inquirir-se por que foi adotada essa forma de governo, isto é, um governo hierárquico em lugar de um governo exercido por um ministério em condições de igualdade, descobrimos que, por analogia, o sistema de governo imperial serviu de modelo usado no desenvolvimento da igreja. O cristianismo não se iniciou em uma república na qual os cidadãos escolhiam os governantes, mas surgiu em um império governado por autoridades. Eis porque, quando era necessário algum governo para a igreja, surgia a forma autocrática, isto é, o governo de bispos, aos quais a igreja se submetia, por estar acostumada à mesma forma de governo do Estado. Convém lembrar, mais uma vez, que durante todo esse período, nenhum bispo reclamou para si a autoridade de bispo universal, autoridade sobre outros bispos, como mais tarde o fez o bispo de Roma. Falando sobre isso, Carnes diz que 3 questões se tornaram claras realidades no período compreendido entre o ano 100 e o ano 300 para a Igreja Católica primitiva. Ele diz o seguinte: foi aceita a doutrina da sucessão apostólica que relacionava todos os bispos a uma ininterrupta ligação com Cristo através dos apóstolos. Em cada igreja, um bispo se elevava acima dos presbíteros como bispo monárquico. O bispo romano passou a ser reconhecido como o primeiro entre os iguais devido à importância do peso da tradição relacionada à sua cadeira. Esta primazia foi depois desenvolvida para uma supremacia do bispo romano como papa da igreja. Sucessão apostólica na hierarquia, como uma garantia contra o cisma e para promover unidade, foi desenvolvida por Clemente, Inácio e Irineu. A hierarquia conforme Inácio e Irineu seria a melhor defesa contra a heresia e promoveria a verdadeira doutrina.
Entenda, portanto, que o bispo era uma espécie de garantia da unidade na constituição da igreja. A necessidade de uma liderança para enfrentar os problemas da perseguição e da heresia foi uma necessidade prática que acabou por ditar o aumento do poder do bispo. E o desenvolvimento da doutrina da sucessão apostólica e a crescente exaltação da ceia do Senhor foram fatores fundamentais neste aumento de poder. Foi mais um pequeno passo para o reconhecimento de que os bispos monárquicos de algumas igrejas eram superiores aos outros. A elevação do bispo monárquico em meados do segundo século originou o reconhecimento da honra especial devida ao bispo monárquico da igreja de Roma. Muitas outras circunstâncias aumentaram ainda mais o prestígio do bispo de Roma. O argumento inicial e mais importante, apresentado desde cedo na história da igreja, foi o de que Cristo deu a Pedro, presumivelmente o primeiro bispo de Roma, uma posição de primazia entre os apóstolos em função da suposta designação de Pedro como a rocha sobre a qual edificaria a sua igreja. Segundo Mateus 16:19, Cristo deu também a Pedro as chaves do reino dos céus e depois o comissionou especialmente para apacentar seu rebanho. João 21, versículo 15 ao 19. Deve-se ter em mente que na narrativa de Mateus, Cristo usa duas palavras para a rocha, não se especificando se a rocha sobre a qual disse que edificaria a sua igreja era Pedro. Cristo chamou Pedro de Petrus, ou pedra, mas ele estava falando da rocha sobre a qual edificaria a sua igreja como Petra, uma rocha viva. A palavra pedra aplicada a Pedro é de gênero masculino, mas a palavra rocha sobre a qual Cristo disse que edificaria a sua igreja é feminina. A boa razão para se crer que a interpretação correta é que Cristo estava com a palavra rocha se referindo à confissão pertinaz de Jesus como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a interpretação da teologia reformada, ok? E lembre-se que Cristo havia dito a Pedro que ele o negaria, que Satanás queria derrotá-lo, mas que ele, Jesus, rogara por ele, Lucas 22, versículo 31 e 32, e que Cristo teve que exortá-lo a cuidar do seu rebanho após a ressurreição, e até de perdoá-lo por o ter traído. E os poderes dados a Pedro no mesmo texto de Mateus é também conferido aos outros apóstolos. Confira João 20, versículo 19 ao 23. E o próprio Pedro, em sua primeira carta, deixa isso bastante claro, afirmando que não era ele, mas Cristo era o fundamento da igreja. Primeira epístola de Pedro 2, versículos 6 ao 8. Paulo não concebia Pedro como tendo posição de superioridade, tanto que não hesitou em repreendê-lo quando este contemporizou e cooperou com os judaizantes na Galácia. No entanto, a igreja romana insistiu desde tempos antigos que Cristo deu a Pedro um lugar especial de primeiro bispo de Roma e de líder dos apóstolos. Cipriano contribuiu muito para a sedimentação dessa ideia ao afirmar a superioridade da sé romana sobre os outros lugares eclesiásticos de autoridade. E o bispo de Roma veio a ter ainda mais prestígio por conta de algumas tradições apostólicas. Pedro e Paulo foram martirizados em Roma. A primeira perseguição aos cristãos feita pelo Império Romano tinha a Igreja de Roma como principal alvo. A Epístola de Paulo à Igreja de Roma é talvez a maior de suas epístolas. Por volta do ano 100, a Igreja de Roma era uma das maiores e mais ricas. A Igreja de Roma tinha uma grande importância por ser a igreja da capital do Império e por defender grandemente a ortodoxia contra as heresias. Embora todos os bispos fossem iguais, honra especial foi dada ao bispo romano encarregado da cadeira de Pedro, pois, ainda que todos os bispos estivessem numa linha de sucessão apostólica dos bispos desde o próprio Cristo, Roma tinha honra especial porque cria-se que seu bispo continuava a linha sucessória desde Pedro. Diante da autoridade que o bispo monárquico tinha por conta da sucessão apostólica, ele passou a ser considerado o centro da unidade, o depositário da verdade e o dispensário dos meios da graça de Deus através dos sacramentos. A ceia do Senhor e o batismo tornaram-se ritos que somente poderiam ser dirigidos por um ministro credenciado. Ao se desenvolver a ideia da ceia como um sacrifício a Deus, fortaleceu-se a santidade superior do bispo comparado com os membros comuns da igreja. Os batismos eram realizados geralmente na Páscoa ou Pentecoste. E diferente do que acontecia nos primórdios da igreja, onde a fé em Cristo e o desejo de ser batizado eram suficientes, agora, próximo ao fim do segundo século, era também necessário um período probatório como catecúmeno, a fim de provar a realidade da experiência do convertido. Neste período de provação, os catecúmenos assistiam aos cultos no vestíbulo final do templo e não podiam cultuar no santuário. O batismo, em geral,
era por imersão, às vezes por afusão ou aspersão. O batismo infantil, que Tertuliano criticava e Cipriano apoiava, e o batismo clínico de doentes, surgiram neste período também. A igreja logo cercou os sacramentos da ceia do Senhor e do batismo com exigências e ritos que só o sacerdote podia executar. O surgimento de um ciclo de festas no ano eclesiástico é também deste período. A Páscoa, nascida da aplicação da Páscoa judaica à ressurreição de Cristo, parece ter sido a primeira destas festas. Só depois, no ano 350, o Natal foi aceito como uma festa cristã, e então purificado dos elementos pagãos que o compunham. A Quaresma, um período de 40 dias anteriores à Páscoa, de penitência e contenção dos apetites da carne, foi aceita como parte do ciclo litúrgico das igrejas depois da adoção do Natal. Ao tempo da perseguição encerrada no ano 313 com o Edito de Milão, feito através do acordo entre o imperador Constantino e o imperador Licínio, os cristãos se reuniam nas catacumbas de Roma, onde, além de realizar os cultos a Deus, também enterravam seus mortos. Estas catacumbas tinham quilômetros de passagens subterrâneas localizadas de 6 a 15 metros abaixo da terra. Vestígios de arte cristã, como símbolos de peixes, pombas e quadros relativos ao cristianismo, foram encontrados em algumas destas catacumbas. Elas foram redescobertas em 1578. O mais antigo edifício conhecido, usado como templo, foi uma casa particular que foi colocada a uso de uma congregação cristã descoberta nas escavações em Dura Europos, por uma expedição da Universidade de Yale. Esta casa é datada de 232 aproximadamente. Essa pequena sala está no Museu de Arte da Universidade de Yale. O principal aspecto da cena atrás do batistério é Jesus, o bom pastor, com um rebanho de ovelhas. Com o término das perseguições, os cristãos começaram a construir igrejas modeladas a partir da Basílica Romana. A Basílica Romana era um grande espaço coberto destinado à realização de assembleias cuja origem remonta à Grécia helenística. O seu modelo foi largamente desenvolvido pelos romanos, sendo nesta época adaptado como modelo para os templos cristãos. Ela era uma construção retangular com um pórtico ou vestíbulo na parte da frente, onde os catecúmenos cultuavam. Um abside na parte final, onde ficavam colocados o altar e a cadeira episcopal, e uma longa nave central com colunas em ambos os lados. Neste período, estes templos geralmente se caracterizavam por uma grande simplicidade. O esplendor que ostentariam depois de 313 só começou quando passou a contar com os favores do Estado. Os pagãos continuavam considerando os fiéis das igrejas ou das catacumbas como indivíduos antissociais. Isso porque os cristãos, exortados por autores como Tertuliano, evitavam os divertimentos mundanos de então e se recusavam a se envolver em política. Fora disto, os cristãos estavam dispostos a tomar parte na sociedade desde que pudessem fazê-lo sem precisar negar ao seu Senhor. O seu amor um pelo outro, revelado por uma vida familiar honesta e feliz e por gestos de filantropia para com os necessitados, impressionaram seus vizinhos pagãos. Depois de perceber que não poderiam aniquilar o cristianismo, os imperadores compreenderam que tinham de buscar a paz com ele. Apesar dos problemas externos criados pela perseguição pelo Estado e da ameaça de dissensão e divisão por causa das heresias, a igreja a tudo superou com galhardia. Sua estreita associação com o Estado romano no período compreendido entre 313 e 590 causou-lhe mais problemas do que a perseguição. Isso nós iremos perceber na medida em que fomos caminhando nessa história fascinante. No próximo vídeo, nós começaremos a falar sobre os grandes mestres da igreja que surgiram no fim do segundo século e no início do terceiro. Você não pode perder. Como você pode perceber, esta série não se propõe apenas a trazer um panorama da história da igreja, mas procura analisar de uma forma mais profunda os acontecimentos que marcaram esta história. Dá um trabalhão. E esse trabalho só não será em vão se você fizer com que este vídeo chegue a mais pessoas. Não deixe de compartilhar com os seus contatos. Faça isso agora, povo de Deus. Deixe o seu like e o seu comentário também, ok? Ore comigo. Senhor Deus, Senhor da história, da nossa história, como é precioso contemplar as tuas obras. Tu és Deus soberano sobre todas as coisas. O teu poder é manifestado de geração em geração. Tu és inigualável. Nós somos gratos a Ti, ó Senhor da igreja, porque até aqui o Senhor nos tem conduzido com um braço forte e de forma gloriosa.
agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de lançar os nossos olhos para a nossa história e perceber o Teu agir e como o Senhor continua agindo em nossos dias. Que todo esse conhecimento nos leve a viver de forma diferente, glorificando ao Teu santo nome e vivendo para a Tua glória. Nos ajude a sermos Teus instrumentos nessa história que nos conduzirá a um fim estabelecido e cuidadosamente escrito pelas Tuas próprias mãos. Que façamos parte do povo vencedor, que diante de tudo e de todos permaneceu fiel até o fim. Aleluia!